Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Mas antes, vamos ter a nossa vinheta aqui. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao canal Mente e Consciência. Nós temos um tema muito sensível, como os problemas das comunicações falsas dos espíritos. Trouxe dois convidados experientes que analisam comunicações, que têm uma experiência, e um tema que é o do capítulo dos médios, que vão trazer informações preciosas das comunicações do livro dos médios até as atualidades que trazem problemas quando nós não analisamos e aceitamos tudo como uma única verdade. Com vocês, meu querido Paulo Neto, Arthur Azevedo, do Polêmica Espírita, e estão aqui nessas vezes para eles debaterem. Eu vou sair, vocês vão poder fazer perguntas e poderão interagir com eles, tá bom? Boa live, eles vão fazer o tempo que eles acharem necessário para trazer essa temática e elucidar. Com muita paz e boa palestra. Ok. A nossa proposta, minha e do Arthur, é trazer algumas coisas que a gente possa, como base, né, principalmente que é a base para o que a gente vai falar, principalmente dentro do livro dos médios, né, e depois, para ter outra parte, aí ficar aberto para pergunta, resposta, assim, mas a gente precisa dessa base para a gente falar assim, por que nós podemos questionar ou não, como já aconteceu isso alguma vez na codificação, então essa é mais ou menos essa história que a gente vai contar, e até mesmo para provar, né, Arthur, que a coisa não é nova, não é de hoje. Tá vendo? O negócio é muito antigo e nossa, vocês nem calculam. Então, vamos lá. Então, o nosso material é Comunicações Apócrifas. Inclusive, eu estava até falando com o Arthur e com o Samuel que tudo que eu faço, eu coloco lá no meu site. Não está lá ainda, mas hoje, no máximo amanhã cedo, eu coloco. Então, depois, quem quiser baixar isso para ver o material, está lá, vai estar à disposição, com certeza. Tá? Bom, a gente sempre começa essas exposições, a gente, nossa, trazendo frase. E aqui, coincidentemente, nós trouxemos duas, viu, Arthur? Porque uma só era pouco para o tempo. Então, uma está lá no livro dos médiuns, no item 260, onde Kardec diz o seguinte: há falsários no mundo dos espíritos como os há na Terra. Tá? Isso é importante porque, muitas vezes, existe uma tendência muito grande nossa, até mesmo por falta de conhecimento, achar que tudo que vem do mundo espiritual é certinho, bonitinho, é verdadeiro, podemos acreditar de olho fechado, e não é bem por aí. E aí veio o espírito Jobard, inclusive ele, quando vive corresponder com Kardec, aquele, depois de morto, ele deu mensagem, manifestava lá na Sociedade Espírita de Paris, e disse assim: os espíritos não enganam senão aqueles que se deixam enganar. Tá certo? Então, vamos lá. Fazer uma introdução. Só para vocês se posicionarem, então, toda vez que a gente tem esses pontinhos aqui, porque nós cortamos o texto, né, para torná-lo mais objetivo, né, mais conciso e objetivo, então cortamos no início, cortamos no final, e a nossa fonte de referência sempre vai estar aqui. Tá? Então, eu não vou ficar repetindo a fonte de referência, uma vez ou outra a gente fala, mas não tem essa obrigação de falar onde está, porque está aí para todo mundo ver. Tá? Então, vamos lá na introdução do Livro dos Espíritos. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, isenta de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então, aqui nós já temos um parâmetro. Então, se a mensagem não tivesse espelhando isso aqui, não é de espírito superior. Tá certo? Bem simples e objetivo, tá certo? Então, ó, mensagem digna, nobre, marcada pela alta moralidade. E olha outro ponto importantíssimo. Sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então, não é coisa isolada, então, mais no sentido de coletivo, tá? Tem que tomar cuidado, então, em relação a essas mensagens que a gente possa estar analisando. Livro dos Médiuns. Os espíritas não nos trazem uma carteira de identidade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles, dentro dos espíritos, né, tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Olha a informação. Então, tem falsários do lado de lá. Foi o que eu comecei falando. Tome cuidado. Né? Justamente por isso, essa questão de identidade depois da obsessão, uma das maiores dificuldades que apresenta o espiritismo prático.
Por exemplo, o Espírito está manifestando, fala assim, é Joaquim, mas como é que eu vou saber que é Joaquim? Eu não tenho uma carta de identidade correta, só, esse sou eu. Não tem jeito, então como é que eu vou saber? Então, esse é a dificuldade, sim. E se esse personagem que está manifestando é um personagem da antiguidade, ou que recua um pouco no tempo, nós vamos ter dificuldade muito maior de identificação, porque nós vamos precisar de referências. Qual é a referência? É uma fala dele, um escrito dele, para poder identificar, não, esse aqui é fulano que está aqui. Quando é personagem novo, é parente, ou um amigo, chega que foi mais fácil. Nós já estamos acostumados com a linguagem dele, a mesma expressão que ele usa, um apelido, um nome que dá para o cachorro, uma brincadeira que ele faz. Então, são pequenos detalhes que vão nos dar uma segurança da questão da identificação que aquela pessoa que está falando que é ela mesma. Tá? Isso é importante. Paulo, tem muita gente que tem, assim, fugido dessa questão aí que você acabou de falar, dizendo o seguinte, mas o que vale é o conteúdo da mensagem. E nós poderíamos dizer que deve haver um equilíbrio, né? Tem que realmente haver uma análise da mensagem, do conteúdo da mensagem, mas se nós verificamos que aquele espírito que se diz alguém, por exemplo, e que ele estaria, na verdade, bem abaixo de quem ele diz ser, então há algum problema. Então, se ele se julga, se ele diz, por exemplo, que é Sócrates se comunicando, Sócrates o filósofo, e a sua mensagem é pobre, né, um vocabulário rasa, enfim, que não tem qualquer indício de que proveriria, né, de Sócrates, um grande filósofo, então não é Sócrates, né? Então a gente tem que analisar, né, sobre vários aspectos e não apenas focar no aspecto que a gente acha que vai salvaguardar o espírito. A gente vê muita gente apaixonada aí em defender médium, né, principalmente os médiums, e aí o médium diz receber vários espíritos e, enfim, né, aqueles adeptos ali seguem porque é o médium X. Não, como a gente está fazendo aqui, tem que analisar sobre vários aspectos diferentes, isso que o Paulo está trazendo justamente para a gente compreender como um todo e não apenas em um aspecto. Só acrescentando aqui, Arthur, pouco importa o nome do médium, porque vem. Porque qualquer médium pode ser enganado. Qualquer. Então, isso é besteira. Mas o Chico não foi. Sabe-se lá? A gente tem livros, obras de Chico, e a gente questiona o que está lá dentro, cara. Será que foi ele mesmo que recebeu? Então nós temos que tomar cuidado, não é o médico, porque ninguém consegue manter o tempo todo de sua vida vibrações, vamos dizer assim, elevadas, para ter uma sintonia com o espírito do mesmo nível, né? Ou seja, de vibrações elevadas. Então nós estamos entre os altos e baixos da vida. E numa baixa dessa, nós vamos sintonizar com o quê, Arthur? Né? Sintonias da mesma faixa vibracional. Aí não tem jeito, meu amigo. Captou lá, vai sair, como diz o outro popular, vai sair besteira, tá certo? Então, exatamente. Né? Mesmo, aqui eu vou fazer uma colocação, mesmo tomando esta orientação de Erasto fora do contexto original, jamais devemos nos esquecer dela, pois vale para outras situações. Então, Erasto deixou bem claro. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E pronto. Tá? Por quê? Porque a teoria errônea, uma vez descoberta, joga por terra todo o edifício que foi construído em cima dela. E a verdade não tem isso, não vai acontecer nunca. A verdade vem, o Arthur nega, ou a verdade vem, o Paulo nega, o Samuel nega, mas chega lá na frente, alguém vai aceitar. Tá certo? E ela vai prevalecer, não vai depender da gente, entende? Depende do homem. Então, ela vai surgir de qualquer forma. Então, isso é fatal. Não pode... fiquei na dúvida, então repele para lá. Não tem problema, tá? E até mesmo nós vamos ver que os espíritos superiores não se incomodam com crítica e não vão ficar chateados conosco porque nós rejeitamos a mensagem. Viu, cara? O Paulo rejeitou minha mensagem, cara. Não, o Paulo recebeu, o Arthur recebeu, aceitava, o Samuel, e eu não estou nem aí para isso, não. Isso são coisas nossas.
Paulo, é engraçado que nós temos feito análise aí de mensagens de um indivíduo que se diz Kardec, né? Se diz a reencarnação de Kardec. Sim. E depois esses espíritos que ele diz receber, vêm depois reclamando da gente, vêm, enfim, criticando, vêm falando mal. Insinuando um cara que tem um Kardec atrás dele aí, ó, tá vendo? Um Kardec. Então, só por essa reação, a gente vai ver que não é espírito superior, né? Se é que realmente se trata de um médium verdadeiro e não de um charlatão. Um espírito superior jamais irá se defender de qualquer coisa que a gente fale dele, seja por bem ou seja por mal. Jamais. Então, se o espírito está se manifestando, se defendendo ou defendendo o seu médium, pode vazar. Porque é espírito inferior, com certeza. Com certeza. Né? E a gente vê por aí, em obras, inclusive, publicadas. Espírito de um certo nível dando banana para os caras que não aceitam o que ele fala. Olha, cara, cuidado. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Revista Espírita. Aí tem um artigo lá publicado que se chama Utilidade de certas vocações particulares. Porque existe uma ideia de que nós só aprendemos se não evocar, se o espírito manifesta espontaneamente, não podemos evocar. Mas não, nós podemos evocar sim, né? Então está falando a utilidade dessas vocações, né? Particulares, assim, nossa, como meu parente desencarnado, assim, coisa mais próxima. Então, vamos lá. As comunicações têm uma outra vantagem, que é a de constatar a identidade dos espíritos de um modo mais preciso. Quando o espírito nos diz ter sido Sócrates, aí é o exemplo que o Arthur diz, ou Platão, somos obrigados a crer sob palavra. Então, falou, vou aceitar, por enquanto. Né? Porque não carrega com ele um certificado de autenticidade. Podemos ver, agora sim, podemos ver em seu discurso, o que ele vai falar, o que é a mensagem dele, se ele desmente ou não a origem que se dá. Ou seja, se o espírito está falando uma coisa que o Sócrates não falava, ou o Platão não falava, não é ele. Ponto. É muito simples nesse caso, né? Então, se ele desmente ou não a origem que se dá, nós julgaremos espírito elevado. Então, se ele está falando como o Sócrates falaria, então é um espírito elevado. Né? É estudo que que ele tenha dito, em realidade, só que o Platão pouco importa, né? Mas, quando o espírito de parente e amigo, de nossos parentes, de nossos amigos, ou daqueles que conhecemos, se nos manifesta, se apresentam 1000 circunstâncias de detalhes íntimos, dos quais a identidade não poderia ser colocada em dúvida, adquire aí, de algum modo, uma prova material. Ou seja, se eu conheço a pessoa, se eu conheci a pessoa quando vive, ela vem, desencarna e vem se manifestar. Então, eu vou conhecer se é aquela pessoa que disser, pelas frases que ela vai falar, pela brincadeira que ela vai falar, por vezes um apelido que ela vai falar, ou dela, de um parente, por uma particularidade só eu e ela sabemos. Então, nessa circunstância, às vezes é muito mais fácil saber que é o meu parente ou meu amigo do que Sócrates. Tá certo? Eu descobri que era Sócrates lá atrás. Pela distância. Então, para mim saber, inclusive nós estamos até comentando, para mim saber se foi Sócrates ou não, qualquer personagem passado, eu tenho que conhecer do discurso do Sócrates, que senão eu não vou ter como comparar. Então, muitas vezes, vai precisar de estudo. Não, vou pegar as obras de Sócrates para estudar. Bom, essa mensagem tá mais ou menos com o que falar? Tá, então vou aceitar, não tem problema. Né? Okay? Ainda mais, principalmente, aliás, se tiver coisas elevadas, né? Elevadas, sem problema nenhum, não. A linguagem dos espíritos é uma coisa que vocês vão perceber que fala o tempo todo. A linguagem, a forma de falar, a característica de falar, né? As expressões, os trejeitos, muitas coisas estão lá na mensagem. Seja através da psicofonia ou psicografia, tanto faz, né? Mas vai estar todo registrado na linguagem. Então, os fatos próprios que os espíritos impostores se vestem sem escrúpulo de nomes reverenciados para melhor recomendar suas torpezas. Se fingem de... Sim. Deu para entender?
vamos dizer assim, não tem, tem a cara de pau de passar por fulano. Ah, não, eu sou o Sócrates. Ah, não, eu sou o Kardec reencarnado. E vai pegar foto, né? O que se faz? Também, algumas vezes, mesmo entre nós. Do fato de um espírito se apresente sob um nome qualquer, isso não é razão para que seja realmente quem pretende ser, mas na linguagem, ora, a linguagem dos espíritos sérios, um cunho de dignidade com o qual não se poderia equivocar. Ela não respira senão bondade e benevolência e jamais se desmente. Então, a linguagem do espírito que não sei se é ele ou não. Fugir daquele padrão que a gente conhece da pessoa, que estudou da linguagem da pessoa, né? Então, é o que nós estávamos comentando aqui. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aí o doutor Inácio se manifestando através de um médium. Não vou falar, não preciso nem falar, não, né? Bom, se você pega esse doutor Inácio se manifestando através desse médium e compara com o doutor Inácio, escritor, que nós temos obra dele escrita, não fecha, não bate. Não é a mesma pessoa. Então, por que eu vou aceitar? Porque esse manifesta atrás do médium. Ah, mas o médium tal. E daí? E daí? Não tem nada a ver. O que importa é a linguagem. A linguagem não fecha. Até no ponto que nós falamos que esse espírito manda banana para os outros. Ele fica condenando os outros, está falando mal dele. E se defende o médium. Ah, eu nunca vi isso, cara. Porque a estratégia, as pessoas podem se questionar, né? O porquê disso. Desses espíritos se utilizarem desses nomes reverenciados. É uma maneira de eles se fazerem acreditados. Né? Se eles utilizam o nome de alguém respeitado, então isso é uma forma de baixar o senso crítico da pessoa, do ouvinte, né? Da plateia, enfim, do leitor, se for uma mensagem psicografada, né? Para que a mensagem seja melhor aceita. Tá? Então, porque se ele se apresentasse com o seu verdadeiro nome, ou sua verdadeira personalidade, né? Melhor dizendo, aí ele, obviamente, não teria a mesma respeitabilidade. Então, é que ele quer adquirir uma respeitabilidade, aí se utiliza, né, se passa por um outro espírito, né, para adquiri-la. Exatamente. Aí é a linguagem, né? A linguagem dos espíritos impostor, ao contrário, por algum verniz que a enfeite, deixa sempre, como se diz vulgarmente, adivinhar seu verdadeiro caráter. Ou seja, ele não consegue manter um padrão. Chega uma hora, ele fala alguma coisa, você vai perceber, opa, destoou. Né? É aquele cara que se posa de música, pega um instrumento e começa a tocar, mas chega num ponto e começa a ralhar lá na frente. Você fala, não, esse cara não é músico nada, não. É mais ou menos por aí. Não é fácil? Não é mesmo, não. Mas a gente tem que ter atenção para isso, né? Não há, pois, nada de espantoso que, sob nomes usurpados ou tomados de outras pessoas, né, espíritos inferiores ensinem coisas disparatadas, ou sem propósito, sem lógica. E é isso que eles querem mesmo. Né? Até ponto de espírito falando que determinado médio está encarnado em 3 planetas ao mesmo tempo. Ué, como assim? Meu Deus. O espírito é indivisível. Né? O encarnado, ele pode, no que a gente chama de bicorporeidade. O que é isso? Ele vai entrar num estado de êxtase ou vai dormir, o espírito dele sai do corpo e manifesta em outro lugar. Então, nós temos o espírito dessa pessoa manifestando em outro lugar e o corpo no outro. Então, bicorporeidade. Isso pode ocorrer? Sim. O espírito de certo nível evolutivo, ele pode irradiar o seu pensamento e passar mensagem para vários centros espíritas ao mesmo tempo. Isso chama ubiquidade. Ubiquidade, é isso? Ubiquidade, isso mesmo. Ubiquidade. Então, isso pode ocorrer. Agora, fora isso, eu estar encarnado aqui no corpo, como o Paulo, lá em Júpiter, com o corpo de Joaquim, o outro de José, não tem jeito. Aí não tem jeito. E detalhe, a ubiquidade só é possível, né? A espíritos realmente de uma condição elevada espiritualmente. Tá? E outra coisa, pessoal, é importante a gente sempre avisar, sempre relembrar em relação a isso, porque se formou no movimento espírita,
né, é a ideia de que esse tipo de análise é anticaridosa, que é antifraterna, tá? Isso, pessoal, não é verdade, tá? Como vocês estão podendo ver aí nos slides, são o Allan Kardec e os próprios espíritos superiores recomendam que nós façamos esta análise. Não é falta de caridade, não é falta de tolerância, não é nada disso, tá? Então não fiquem temerosos, é julgamento, não tem nada de julgamento aqui, tá? Isso é uma deturpação, né, inclusive de um ensino evangélico, e não tem nada de julgamento nisso, tá? Então, é importante a gente lembrar, porque muita gente foge desse tema achando que vai estar agindo errado se utilizando o senso crítico. Inclusive, na frente tem slide que a gente vai deixar isso bem claro, sem dúvida nenhuma. Revista Speed 1858, obsedade subjugada. Tem vários itens, eu peguei só 2 itens lá do artigo. Aí, julga-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem. Isso vai falar toda hora, cara, toda hora. Né? Olha lá. Toda expressão, todo pensamento, toda máxima, toda teoria moral científica, que esse choque com o bom senso emana de um espírito mais ou menos inferior. Isso aí. Os espíritos superiores são sempre bons e benevolentes. São sempre bons e benevolentes. Não há jamais em sua linguagem nem acrimônia, nem arrogância, nem amargor, nem fanfarrice, nem toda presunção. Falam simplesmente, aconselham e se retiram se não são escutados. Se retiram se não são escutados. Eles não obrigam ninguém a escutá-los. A diferença está aí. Perfeito. Né? E se não observa isso, nós vamos cair em quê? Na questão da obsessão. Sim. Né? E a obsessão pode ser individual, como pode ser em grupo também. Coletiva. E coletivo. Então, é um negócio muito, muito complicado. Então, quem não analisa as mensagens está sujeito a isso aí. Aí depois vai ter que chorar o leite derramado, porque não tem outro jeito. E aí, nesse quadro, Paulo, cabe ressaltar também que nós devamos estar alerta em relação ao que diz a ciência. Veja lá, ó, toda teoria moral ou científica. Então, se o espírito diz, por exemplo, algo, né, cria uma tese ou passa uma informação que cientificamente é errônea, então já é motivo suficiente para a gente ficar com o pé atrás, né? E a gente sabe que alguns livros por aí, algumas mensagens estão repletas desses erros científicos, enfim, né? Tipo insistência de Atlântida, é isso? Atlântida, Lemúria, Capela enquanto planeta. Nós estamos no fim do mundo, fim do mundo, Astro Intruso, Nibiru, Hercólobos. Nossa! Enfim, tem muita coisa. Tá cheio de exemplo aí, não tá? Revista Speed 1859. Escolhas do médium, então as dificuldades, os problemas, né, para os médiuns. Se não se quer ser vítimas desses espíritos levianos, é preciso julgá-los. E para isso temos um critério infalível, o bom senso e a razão. Ponto. Não bateu, joga para lá. Sabemos as qualidades da linguagem que caracteriza, a linguagem de novo aparecendo. Entre nós, os homens verdadeiramente bons e superiores. Essas qualidades são as mesmas para os espíritos. Devemos julgá-los por sua linguagem. Não poderíamos muito repetir o que caracteriza dos espíritos elevados. Ela é constantemente digna, nobre, sem fanfarrice e contradição. Pura de toda trivialidade, marcada por uma inalterável benevolência. Em resumo, toda expressão grosseira ou simplesmente inconveniente, toda marca de orgulho e de presunção, toda máxima contrária à sã moral, toda heresia científica notória é, entre os espíritos como entre os homens, um sinal incontestável de uma natureza de ignorância ou pelo menos de leviandade. Melhor que isso não precisa, né?
de onde se segue que é preciso pesar tudo. Pesar, medir, analisar, esquadrinhar e vai que vai. Né? O que dizem e fazê-los passar pelo crisol da lógica e do bom senso. Ó, de novo, lógica e bom senso. É uma recomendação, é uma recomendação que nos fazem sem testar os bons espíritos. Então, o Kardec fala, toda hora eles falam isso, para fazer isso. Toda hora. E, olha, Deus nos diz, não vos deu o julgamento para nada. Ou seja, tinha ter inteligência para julgar, ele deu para julgar, não é para você não fazer nada com isso. Né? Servir-vos dele, do julgamento, pois, para saber com quem tendes relação. Os maus espíritos temem o exame. Exatamente. E aí eles temem o exame e começam a atacar quem está querendo examinar. Exatamente. Ou fazer, como se diz no popular, caveira do cara, né? Para ele ficar mal visto entre a turma, por aí afora. E, Paulo, uma estratégia que alguns têm se utilizado, principalmente pseudo-médiuns, né? Obviamente também tem um processo de fascinação ali, é da autoexaltação. Sim. De colocar na boca do espírito elogios ao médium. E também existe espíritos mal intencionados que desejam fascinar o médium ou o grupo, que começam, então, a insuflar justamente isso que está na segunda linha ali, o orgulho, a presunção, né? De dizer que, enfim, aí começam a se arrogar como espíritos missionários, com uma missão especial na Terra, que vai salvar a humanidade, que só ele diz a verdade, que esse negócio de estudar muito espiritismo, ortodoxia, fanatismo, que você tem que seguir o que ele diz, ou o que eles dizem, né? Então tem que tomar, pessoal, muito cuidado com isso. Continuando, então. O hábito de escrutar as menores palavras dos espíritos, de pesar em valor, aí põe do ponto de vista do pensamento e não da forma gramatical com a qual tem pouco cuidado, ou seja, estão mais preocupados com a ideia. Se está escrevendo português errado ou francês errado, está nem aí. Esse é o ponto principal. Tá? Distancia forçosamente dos espíritos mal intencionados, que não vem, então, perder inutilmente seu tempo, uma vez que se rejeite tudo que é mal ou de origem suspeita. Mas quando se aceita cegamente tudo que dizem, e aí que está o nosso perigo, aceitar cegamente, que se coloca, por assim dizer, de joelhos diante de sua pretensa sabedoria, fazem o que faziam os homens. Disso abusam. E deita e rola. Exatamente. É o que a gente vê, né? Quer dizer, uma vez que esses espíritos veem que naquele grupo mediúnico, né, as pessoas aceitam tudo, não analisam, acham que é falta de caridade fazer esse tipo de trabalho, né? São pessoas místicas, são crédulas, e aí, realmente, como você bem falou aí, fazem a festa, quer dizer, abusam, né? Porque veem que... Agora, quando é o contrário, né? Quando se vê ali, esses espíritos mal intencionados veem que ali existe um critério, né? Que as pessoas estão ali atentas ao que é dito, aí eles nem perdem o seu tempo. Vai ver esse espírito 1860. Ao texto, o título que nós pegamos lá. Exame crítico das dissertações de Charlet sobre os animais. Charlet é um espírito que falou várias coisas sobre os animais, muita coisa mesmo. Kardec pegou aí daí e foi analisar. Pessoal, peraí, cara, vamos, entendeu? Ele começou a analisar ponto a ponto. E falou, não, isso aqui o cara viajou na maionese, isso aqui tá. É isso. Então, o que ele está querendo ressaltar? Que o que Kardec recebia de orientação dos espíritos para fazer, ele fazia. É isso que é importante. Então, se ele fazia, por que nós não vamos fazer? Né? Então, lá, Kardec, aqui fala de Kardec, um comentário dele. Por isso é necessário guardar-se e aceitar o que vem do mundo invisível, sem ter submetido ao controle da lógica. Olha de novo. Os bons espíritos recomendam sem testar e não se melindram nunca com a crítica. Presta atenção. E não se melindram nunca com a crítica. Então, você pode falar o que você quiser. Se o espírito superior não está nem aí.
quiser aceitar bem, quiser amém, eu vou pregar no outro terreiro, né, Rato? E pronto, deixa para lá e vai para lá. Agora, se começou a te questionar, não sei o que tem, e falar, aí você pode saber, cara, tá aí. Porque de duas coisas, uma, ou estão seguros do que dizem, ou então não temem, ou não estão seguros e têm a consciência de sua insuficiência, procuram eles mesmos, na verdade. Então, quem está seguro que faz, tudo aí, se aceitar bem, não aceitar bem, uma hora, isso é seu. Agora, o outro fica todo chateado porque não está aceitando o que ele está falando. Né? Como? O problema é maior. Não tem compromisso com a verdade. Esse é o ponto principal. Então, fala os maiores absurdos e as pessoas estão lá, como foi dito lá, de joelhos, aceitando como se fosse ensinamento de alto saber, de alta sabedoria, sei lá o que for. Vai. Esses espíritos, eles procuram dominar, né? Então, eles realmente se sentem ameaçados quando criticados. Sim. Viagem espírita. Gozado que na publicação da FEB, eu tenho até em PDF, é Viagem Espírita e outras viagens de Allan Kardec. Então, tem mais umas outras viagens. Tem uma outra obra aí da FEB também, mas só tem a Viagem Espírita. Então, eu descobri que tem outras viagens aí. Então, ele vai falar a resposta de Allan Kardec durante o banquete que lhe foi oferecido pelos espíritos de Lyon. Então, fizeram lá o banquete e tal, cada um falou, Kardec falou, e aí o pessoal falou. Né? Contudo, jamais se disse que o espiritismo fosse uma ciência fácil. Ele tem os seus escolhos, que só podem ser evitados pela experiência. Experiência é prática, experiência é estudo, é discussão, e troca de ideias, é isso que é experiência. Né? Para quê? Para não cair na cilada, é necessário, primeiro, guardar-se contra o entusiasmo que cega. A cegueira de novo aí, gato. Do orgulho, que leva certos médios a se julgarem os únicos intérpretes da verdade. Meu Jesus. Exatamente. Esses espíritos adoram justamente pegar os médiuns pelo orgulho, pela vaidade. Né? Incutem na cabeça deles que eles são intermediários de mensagens especialíssimas que ninguém poderia mais receber, né, uma missão global, mundial, verdadeiros messias encarnados, né, foi a reencarnação de Allan Kardec, a reencarnação desse ou daquele, né, então realmente são verdadeiras ciladas que esses espíritos, né, tramam, né, e muitos vão atrás disso, né, Paulo? Assistem aquilo, acreditam e viram adeptos dessas figuras aí. Tá pensando que você estava falando aí, eu penso assim, se o espírito elogia o médium em particular, como dizer, menos pior. Mas quando ele elogia em público, deu para entender? A sutileza é para dominar todo mundo. Isso aí. Não, você tem que respeitar fulano, porque você viu que o espírito falou? Que é um gente boa, que é um espírito evoluído, que é um espírito isso, aquilo. É preciso tudo examinar friamente, pesar tudo maduramente, tudo controlar. Meu Deus, está aqui, cara. E como é que nós não vamos fazer? Que caridade é essa que não fazer, cara? O que você falou aí? Exatamente. E se desconfia do próprio julgamento, será que meu julgamento está bom? Tá legal? Porque muitas vezes é mais prudente, é preciso reportar outros, conforme o provérbio que conforme de que 4 olhos vem mais do que 2. Ou seja, se eu estou analisando uma coisa, quem doa, o que você acha? Ô, Samuel, o que você acha? Então, juntar 3 pessoas para falar sobre aquilo. Então, você pega um consenso. E a tendência é a gente acertar no conjunto. Então, é isso que eu estou falando. Se você tem dúvidas, pede ajuda a outras pessoas e vão analisar junto. Mas, Paulo, está faltando um pouco de humildade em muitas pessoas, né? Por vezes são pessoas neófitas, né? São novas na doutrina, ou que não têm muita experiência, ou que pouco leram, pouco estudaram. E aí elas acham que o modo de avaliação dela é o certo. Então, geralmente são pessoas que se deixam enganar muito pela verborragia, né, utilizada nessas mensagens, nessas comunicações, né? Elas geralmente se impressionam muito com
com a pretensa grandiosidade, ou dada pelo nome, né, utilizado pelo espírito, ou pelo palavreado que ele se utiliza, né? E aí, como está dizendo ali, um falso amor próprio ou uma obsessão podem, por si só, fazer persistir uma ideia notoriamente falsa e que é repelida pelo bom senso de cada um. Quer dizer, todo mundo está vendo aquilo, menos ela, porque ela acha que o julgamento dela é o único certo. Que é o problema, cara. Revista Espírita 1963, uma mensagem de Santo Agostinho sobre as comunicações dos espíritos. Só peguei um trechinho pequeno. Observai, estudai com cuidado as comunicações que recebeis. Aceitai o que vossa razão não rejeita, repeliu o que a choca. Pedi esclarecimento sobre as que vos deixam na dúvida. Esse pedir esclarecimento pode ser até os próprios espíritos mesmo. Mas peraí, porque você falou isso mesmo, cara? Não, tem que Fica isso daí assim. Melhor. Entendeu? Não é... porque falou, não vou perguntar, não. Entendeu? Vai ficar melindrado, deixa ele. Se ficar melindrado, é espírito inferior mesmo. Ela acha que é uma afronta ao espírito questioná-lo. Né? Livro dos Médiuns. Presumem que a alma, por se achar liberta da matéria, deve possuir... Ele está falando do sistema otimista. O sistema otimista no capítulo do sistema, onde vai colocar vários sistemas, seriam várias ideias que as pessoas engendraram para justificar a manifestação dos espíritos. Então, o otimista, assim, eles presumem, por se achar que a alma liberta da matéria deve possuir a soberana ciência e a soberana sabedoria. Ou seja, desencarnou, sabe tudo. É mais ou menos por aí, tá certo? Já que não dispõe mais de nenhum véu a lhes encobrir as coisas. A confiança cega, de novo, cara. Nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitas pessoas, a causa de não poucas decepções. Esses aprenderão, à própria custa, a desconfiar de certos espíritos e a não confiar em certos homens. Então, aqui é muito claro, muito objetivo, essa fala de Kardec lá no livro dos Médiuns. Liguei a câmera aqui. Caiu a câmera aí. Ainda no livro dos Médiuns sobre identidade. Certamente replicarão que se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode imitar perfeitamente a linguagem de outra pessoa. É verdade. Temos visto alguns que tomavam afrontosamente o nome de Cristo. Então, presta atenção. O que Kardec está falando? Ele está falando que lá na Sociedade Espírita de Paris apareciam mensagens assinadas ao Cristo. É isso que ele está falando. E olha onde que estava aparecendo. Tá certo? Olha onde que está aparecendo. Que meio que está aparecendo. Né? E para melhor enganarem, simulam o estilo evangélico e esbanjam à torta e à direita essas palavras bem conhecidas. É verdade, eu te digo, só Jesus mesmo, cara. Está vendo? É verdade. Só Jesus que falava isso, cara. É verdade. É difícil, cara. Quando, porém, se estuda o ditado em seu conjunto, de mente aberta, presta atenção, de mente aberta, porque se você já está com preconceito, se você já acha que é dele, então não perca tempo em estudar e criticar, porque não vai dar certo. Né? Precustando, procurar conhecer, né? O fundo das ideias, o alcance das expressões, e se vêem recomendações pueris e ridículas ao lado de belas máximas da caridade, seria preciso estar fascinado para se deixar enganar. Sim, certos aspectos formais de linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Cara, é impressionante, viu? Como que a gente acha as informações lá assim, bem claras e objetivas. Não tem jeito, cara. Ele é muito bom mesmo, viu? É então que o médium, assim como o evocador, precisam
de toda perspicácia, atenção, tato, manejo, percepções, assim, né? Intuição também, muitas vezes, tem que funcionar. E de toda ponderação para separar a verdade da mentira. Então, está mandando criticar, cara. Né? Devem convencer-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que, quanto mais elevado for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Então, você imagina, o cara, Jesus, boa noite, meus amigos, Jesus, eu sou irmão Jesus, acabou, então já vão com 3 pés atrás com os outros, não nem 2, não. Tem que ficar de olho mesmo, porque senão não dá, não. Aí, velho, completa, ó. Quantos médios têm recebido comunicações apócrifas ensinadas por Jesus, Maria ou alguns santos envenenados? E, Paulo, isso tem se tornado uma verdadeira epidemia, principalmente na internet. Sim. O que a gente vê são pessoas, né, que a busca aí de likes, de visualizações, de monetização, tem dito receber essas entidades aí a qualquer hora, a qualquer momento. É quase como se elas tivessem à disposição delas, como se não tivesse nada para fazer do que ir lá para falar para aquele pequeno grupo. E o que é pior, né? Quer dizer, não sei nem se é pior, porque é tanta coisa negativa, né? Assim, com mensagens assim paupérrimas, né? Quer dizer, que nem sequer lembra, né, essas personalidades aí mencionadas. Então, realmente, e o que está acontecendo é justamente o oposto. Enquanto que maior desconfiança deveria nos inspirar esse tipo de ocorrência, tem sido ao contrário. Mais confiança as pessoas têm dado a essas comunicações, justamente por causa que eles se utilizam desses nomes. Então, elas se deixam impressionar pelos nomes. Arthur, explica para nós esse negócio de monetização, só para o pessoal ter ideia de o que é isso, como funciona isso. É porque o YouTube, se você decide, se você opta por monetizar o canal, isto é, por receber pelo número de visualizações, o YouTube te paga. Então, quanto mais visualizações o seu canal tiver, né, maiores serão os ganhos, né, que o YouTube vai te passar. Então, quando você está dizendo que o cara está visando monetização, na verdade, ele está visando dinheiro, é isso? Claro, exatamente, é o dinheiro. Só que é indiretamente, ele não está pedindo diretamente às pessoas. Mas ele está querendo, ele está querendo. Exatamente. Money. Então, vamos que vamos. Aí Kardec sempre fala, ou sempre falou, melhor dizendo, a questão de novidades, né, que os espíritos podem trazer aqui, nós temos que trabalhar com o que ele chama de concordância do ensino dos espíritos. Então, portanto, seu melhor controle, controlar se as mensagens estão certinhas ou não, se podemos aceitá-las ou não. Mas ainda é necessário que elas se verifiquem em certas condições. Então, não é só concordância. Né? Concordância, vários espíritos falar a mesma coisa. Então, está falando, então, controle, dentro do que eu percebi, ele tem três fundamentos, vamos dizer assim, 3 pontos principais. O primeiro dele é o da lógica e da razão, ou seja, se aquela mensagem ou se aquela comunicação não tem lógica e razão, descarta logo, não perca tempo. Passou, bom, o segundo, o da unanimidade da opinião da maioria dos espíritos, ou seja, a maioria dos espíritos estão falando naquele mesmo sentido, não é falar as mesmas palavras não, porque isso não tem jeito, mas a ideia, o teor, o fundamento tem que ser o mesmo. Então, está todos os espíritos falando a mesma coisa? Beleza, então passou pelo segundo controle. Agora vamos ao último, que é o terceiro. Concordância das revelações vindas por vários médios, estranhos uns aos outros e de várias localidades. Quando ele coloca várias localidades aqui dentro do que a gente vê na classificação, ele está falando de várias localidades no mundo. Ele não está falando de várias localidades do Brasil, não, tá, Arthur? É do mundo. Então, vários médios espalhados para o mundo inteiro trazem aquela informação. Esses médios não conhecem uns aos outros, então aquela informação que já passou pelo controle da lógica e da razão, que os espíritos estão falando a mesma coisa, então nós podemos aceitar. Agora, a nossa grande dificuldade hoje, que o avanço tecnológico, principalmente da informática, é muito difícil aplicar isso, cara. Eu concordo. Muito difícil. Nós podemos estar... Publica um material que o mundo teve. Você está no Japão, você pode ler. Então, é muito difícil. Muito, muito complicado agora.
Não sei nem se a gente teria condições de fazer esse controle, mas não, viu, Arthur? Sinceramente. Não é fácil, não. Revista Espírita de 1869. Ele vai falar da profissão de fé espírita americana. Então, ele vai fazer alusão e de um resumo que está lá no que é espiritismo. Então, quando ele vai falar, né, nesse artigo, comentar, ele vai falar, vê o que é espiritismo, no capítulo 2, tem várias coisas lá. Né? Então, nós pegamos só o item 12, diz o seguinte: as comunicações dos espíritos são opiniões pessoais que não devem ser aceitas cegamente. Opa! Opinião dos espíritos são opiniões pessoais. Quando diz pessoais, quer dizer assim, pode estar certo ou pode estar errado, é só isso. É isso que está querendo dizer. Né? O homem não deve, em nenhuma circunstância, fazer abnegação de seu julgamento e de seu livre-arbítrio. Olha aqui. Olha aqui. Então, isso aqui vai contra a caridade, então, Arthur? Mas está falando que não podemos abrir mão de julgamento, de livre-arbítrio? Né? Seria dar prova de ignorância e de leviandade aceitar como verdades absolutas tudo que vem dos espíritos. Mostra ignorância e leviandade, aceitar tudo que vem deles. Tá certo? Bom, e eles dizem o que sabem. E os espíritos não sabem tudo. O que sabiam aqui, continua sabendo do lado de lá e não, talvez pouco acréscimo em função de conhecimento passado. Pouco acréscimo. Mas a maioria é o mesmo nível. Cabe a nós, né? Cabe a nós quem? Os encarnados. Submeter seus ensinos, suas mensagens, suas comunicações ao controle de quê? Da lógica e da razão, que é o primeiro item lá do controle universal. Exatamente. Por isso que muita gente, né, tem estranhado esse nosso trabalho de fazer essas análises, né, de mensagens e tudo mais, e livros também, falando de livros, porque na cabeça delas aquilo tem que ser encarado como verdade absoluta, porque vem dos espíritos. Sem chance. Né? Então, é uma visão completamente distorcida e que sempre foi criticada, de certa forma, né, ou apontada como errônea, essa postura, por Allan Kardec. Então, o que a gente está percebendo? Que as pessoas que não têm um conhecimento mais aprofundado de espiritismo estão falando besteira, só vamos desculpar. É isso que está acontecendo. Porque quem tem conhecimento, tem um estudo mais profundo, vai ver que tudo que você está fazendo, ou que nós estamos fazendo, está dentro de Kardec. Nós não atacamos ninguém. Já atacamos alguém aqui? Não. Nós atacamos as ideias e os comportamentos, não a pessoa em si. É tanto que a maioria das coisas que a gente fala, seja aqui ou qualquer outro lugar, a gente evita o máximo de falar nomes. Tem hora que não tem jeito. Mas evita o máximo mesmo, porque não é isso. Nós não estamos aqui para atacar as pessoas. Nós atacar os pensamentos ou atitude delas que podem prejudicar as outras pessoas, ou o movimento espírita, ou a doutrina espírita. Bom, esse é o nosso papel, né? E certamente iremos prestar conta disso depois, né, Arthur? Vamos voltar lá para o nosso lar, ou não é para o nosso lar? Não sei, né? Sei lá. Aqui, eu achei esse slide que eu peguei na internet, é curto e grosso. Esse é o método de Kardec. Observar, comparar e julgar. Essa regra que constantemente seguir. Se ele seguiu isso, não tenta Francisca também, cara. Ele tem que fazer isso, observar, comparar, julgar. Não é ficar aceitando cegamente. É isso que ele está falando. Nunca aceitei cegamente nada. E aquilo que ele duvidava, assim, mas isso aqui, ou que achava que podia ser, não, vou guardar, vamos ver o que acontece para frente, se outros espíritos vêm confirmar isso ou não, entendeu? Ele também não descartava, tipo assim, não está na codificação, não aceito, né? Tipo assim, nunca li isso aqui, nunca vi, não aceito. Ele nunca falou isso. Ele falou assim, isso aqui tem certa razão, vamos deixar aqui para ver o que acontece posteriormente. Será que outros espíritos vão confirmar isso aqui ou não? Se for confirmado, ele aceita. Aqui a gente está descartando, nós estamos igual crente, cara. Está na Bíblia, não aceita. Está na Bíblia, aceita. Não está na Bíblia, não aceita. E nós estamos, está na codificação, aceitamos. Não está, não aceitamos. É exatamente isso que está acontecendo no movimento. Sinto muito. E vemos ali Kardec se utilizando do verbo julgar. Sim.
E aí? Tá bem aí. Como é que fica? Então, Kardec foi também anticaridoso na concepção dessas pessoas. Julgar aí, ó. Julgar, como é que Julgar é fica? julgar, né? É, Julgar é julgar. né? Comunicações nas quais os espíritos se fizeram passar por outro personagem. Aqui nós pegamos da codificação. E eu fiz questão de levantar isso aqui para mostrar que nem lá eles ficaram livres disso. E vocês vão ficar surpresos com nomes que apresentaram como sendo usados os espíritos fulano e tal. Vocês vão ver que encrenca. Né? E por que foi deixado também? Tá certo? Que isso acontecesse. A revista Espírito 1858 vai falar do falso padre Ambrose. Um dos escolhos que apresenta as comunicações espíritas é dos espíritos impostores, que podem induzir em erro sobre sua identidade e que, ao abrigo de um nome respeitado, procuram passar seus grosseiros absurdos. Em muitas ocasiões, explicamos sobre este perigo que deixa de sê-lo para quem escrute. Escrutar é analisar, investigar, né? E aí continua. Ao mesmo tempo, a forma, ou seja, analisa a forma e o fundo da linguagem dos seres invisíveis. Analisar e julgar, Arthur, é a mesma coisa? É, né? Com os quais se comunicam. Essas reflexões nos foram, olha aqui, nos foram sugeridas por um artigo que encontramos no Espiritualismo de La Nova Orleans. Então, eu não sei se era um jornal, mas eu acredito que sim, um jornal que publicava, não é jornal, não, no mês de dezembro deve ser uma revista, uma revista que sai periodicamente, tinha um artigo, Kardec leu, opa, então vamos comentar. Ele tinha essa mania de jornal, de revista, e sair comentando as coisas que saíam por lá, né? É uma conversação que se estabeleceu por intermédio do médium entre dois espíritos, um se dando o nome de Padre Ambrose e o outro de Clemente XIV. O Padre Ambrose foi um respeitável eclesiástico, falecido em Lausanne no último século, era um homem de bem, de grande inteligência e que deixou uma memória venerada. Nesse diálogo, onde o ridículo disputa o ignóbil, é impossível equivocar-se quanto à qualidade dos intelectores. Quer dizer, ele está vendo a mensagem, não pode ser daqui esse cara de jeito nenhum, cara, está tudo aqui, a linguagem, é isso que ele está fazendo. É preciso convir que os espíritos que o fizeram tomaram bem pouca precaução para se mascararem, porque qual é um homem de bom senso que poderia um só instante, supor que o Padre Ambrósio Clemente XIV pudesse abaixar a tais trivialidades que se parecem a um espetáculo teatral? Olha o ridículo aqui dessas mensagens. Olha, você vê. Comediantes da mais baixa categoria que parodiassem. Como é? Isso, parodiassem, né? Vem de paródia, né? Parodiassem esses dois personagens sem se exprimir de outro modo. Estamos persuadidos de que no Circo de Nova Orleans, que é onde as manifestações aconteceram, né? Onde o fato se passou, a compreendeu como nós. Duvidar disso seria injuriado. Então, ele acredita que o grupo de lá deve ter visto o que eu vi também, né? Lamentamos apenas que, ao publicar, não fizeram seguir de algumas observações corretivas que pudessem impedir às pessoas superficiais tomá-lo como uma amostra do estilo sério de Alentúmulo. Então, veja a ressalva que Kardec pôs. Porque vocês tinham que falar isso aqui, essa mensagem não pode ser desses caras, é isso que está falando. Vocês publicaram, deixaram sem falar nada, os caras vão achar, é isso que é espiritismo? Né? Então, daí também a gente pode tirar, né, Arthur, que nem tudo que vem lá dos espíritos, entre aspas, sai publicando também não, né, cara? O que infelizmente tem ocorrido já há muitas décadas. Qualquer coisa hoje, né, e já há muito tempo, vem sendo publicada, e por isso que nós temos essa avalanche de obras ruins, né, ditas espíritas no mercado, que na verdade são obras mediúnicas publicadas sem qualquer tipo de análise, contrariando exatamente isso que a gente está falando hoje.
Mas apressamos-nos em dizer que este ciclo não tem apenas complicações deste gênero. Tem também de outra ordem diferente, onde se encontra toda a sublimidade do pensamento e da expressão dos espíritos superiores. Então, mais ou menos assim, tem essa mensagem que a gente questiona, mas as outras mensagens são boas. Então, não, vamos dizer assim, não era um grupo que estava obsediado, só tinha espírito falsado no meio. É isso que ele está querendo colocar, e até oportuno, né? Porque senão não dá essa impressão. Aí, ó, Kardec, pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso Padre Ambrósio pudesse oferecer um útil objetivo de observação sobre os espíritos impostores. Foi com efeito que ocorreu, como se pode julgar pela entrevista seguinte. Então, é assim, opa, baixa aqui, vamos conversar com você para ver se você mesmo que estava lá. Deu para entender? Bem na lata, assim. Olha para você ver o procedimento. Então, ele vai ter um diálogo lá com 25 perguntas, né? Eu vou destacar algumas delas, não são todas, porque 25 não dá nem para ler tudo. Né? Eu acho que é só uma mesmo que eu vou destacar, na verdade. Uma vez que essa doutrina deverá ser ensinada mais tarde, parece-nos que, se o fosse imediatamente, isso apressaria o progresso e evitaria, no pensamento de alguns, uma incerteza deplorável. A resposta: os caminhos de Deus, frequentemente, são impenetráveis. É preciso que o homem se exercite para distinguir o verdadeiro do falso. Então, por isso que eles deixaram manifestar aquele espírito, se fazendo passar por. Vocês têm que aprender a distinguir, cara. É uma lição para vocês. Então, para distinguir, o que eles têm? Analisar, conhecer, prefustar. É isso que está falando. Ó. Nem todos poderão receber a luz subitamente sem se ofuscar. Então, tem um motivo. Né? Olha aqui, revista Espírito de 1959 vai publicar no mês de agosto um boletim da ata da reunião da sexta-feira de 15 de julho de 1859. Aqui, sessão particular. Quando coloca sessão particular, aqui é só os membros da Sociedade Espírita de Paris participavam, nenhum membro de fora participava. Embora tenha uma situação que ocorre para a sessão de gente de fora, e eles vão questionar isso para os espíritos. Então, registrou assim. Carta de senhora Érica, na qual essa senhora dá conta de uma mistificação da qual foi feito da parte do espírito malévolo que diz ser São Vicente de Paulo. Olha aí, mais um. Que manifestava lá e entre os espíritos superiores, né? E que a enganou com uma linguagem em aparência edificante e detalhes circunstanciais sobre ela e sua família, para induzi-la em seguida a diligências comprometedoras. A sociedade reconhece, por essa própria carta, que esse espírito revelara sua natureza por certos fatos com os quais não era possível se enganar. Então, pessoal, do jeito que estava lá, nem estava vendo que não era ele, cara. Você se deixou se enganar à toa. Então, tinha elementos para poder identificar ou não. Né? Opa, tem um erro aqui. Deixa eu anotar aqui, senão depois eu esqueço. Você pode ver que são detalhes, né? As pessoas realmente têm que ficar atentas a certos detalhes para realmente verificarem aí que pode estar havendo uma tentativa de mistificação. Onde que eu vi o erro aqui? Eu já perdi. Revista Espírita, tá vendo? O escrito errado. Você vê se costuma com a coisa, eu não vejo. Revista Espírita 1960, mês de abril. Boletim também, sessão particular, boletim, de 2 de março. Quanto às diversas comunicações que se me atribui quem é? É a mensagem de São Luís, cara. Olha para você ver a cara de pau. São Luís, sociedade, presidente ou protetor da Sociedade de Espírito de Paris. Ele geralmente estava lá, o espírito se manifesta usando o nome dele, mas vai ser cara de pau, assim, lá longe, né, cara? Olha para você ver a que nível que seja a coisa e por que a gente tem que ficar atento. Frequentemente é um outro espírito que toma o meu nome. Eu me comunico pouco fora da sociedade, que tomei sob meu patrocínio. Então, ele está manifestando em um outro lugar. Não é exatamente a Sociedade de Espírito de Paris, né? Eles tomaram conhecimento. Gosto desses lugares de reunião que me dão particularmente consagrado. E só aqui que gosto de dar os meus avisos e conselhos. Desconfiai também
de espírito que frequentemente se serve no meu nome. Então, apareceu falando que é São Luís, toma cuidado, fica atento, de repente pode não ser. Eu geralmente só manifesto aqui na sociedade, aí fora, não me garanto, não, tá certo? Então, tá tudo aí, cara. Um membro fez. Esse aqui que é o caso. Um membro fez esse apontamento. Então, um dos membros questionou. Como o espírito inferior pode usurpar o nome de um espírito superior sem o consentimento deste último? Ele não estava lá? Né? Não pode ser senão com má intenção. E então, por que os bons espíritos o permitem? Então, você manifestou com má intenção. Mas como é que o espírito superior não... Se a isso não podem se opor, são, pois, menos poderosos que os maus. Quer dizer, você não pode, né, impedir os maus de manifestar. Será que os maus são mais poderosos que eles? Olha você ver. A isso ele respondeu. Ele quem? São Luís. Há alguma coisa mais poderosa do que os bons espíritos? É Deus. Deus pode permitir, presta atenção, aos maus espíritos se manifestarem para ajudá-los a se melhorarem. E, por outro lado, para provar a nossa paciência, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza em resistir à tentação. E, sobretudo, continua São Luís, para exercitar a vossa perspicácia em distinguir o verdadeiro do falso. Depende de nós afastá-los, por nossa vontade, em lhes provando que não somos seus patetas. Se torna império sobre nós, se toma império sobre nós, não é senão pela nossa fraqueza. Isso aí. É o orgulho, o ciúme, todas as más paixões dos homens que fazem sua força e se lhes expõem. Sabemos, por experiência, que cessam suas obsessões quando veem que não conseguem nos cansar. Cabe a nós, pois, mostrar-lhes que perdem o seu tempo. Se Deus quer nos provar, não está no poder de nenhum espírito a isso se opor. A obsessão dos espíritos enganadores ou malevolentes, pois não é resultado nem de seu poder, nem da fraqueza dos bons, mas de uma vontade que lhes é superior a todos. Que vontade é essa? De Deus. Quanto mais a luta for grande, mais mérito teremos saindo dela vencedores. As pessoas acham que Deus vai resolver o problema, né? Enquanto, na verdade, está nas mãos delas mesmo. São, né, provas, são testes. Igual os testes da vida, né? Deus não desvia os testes da vida. Então, tá aí. É para a gente mesmo se melhorar, estudar, para poder reconhecer bem esses espíritos enganadores aí. Arthur, é uma coisa interessante, porque quem participa de reunião mediúnica, né, principalmente à medida que o tempo está passando, ele vai percebendo que certas coisas, não pode ser do mentor da reunião, por exemplo, não pode, isso não pode ter vindo. Ele começa a perceber as nuances da fala, do estado, a intuição funciona. Então, vamos dizer assim, a gente tem muitos elementos para distinguir o falso do verdadeiro, com certeza. Não é coisa assim que nos deixa somente... entrega as traças, vamos dizer assim. Nós temos elementos, sim, conhecimento, intuições, muitas vezes até mesmo intuições que eles passam, e só que muitas vezes não ouvimos. Revista Espírita de 1860, outro boletim de maio, sessão particular. Aí perguntar, por que São Luís não se comunicou na última sexta-feira pelo senhor Didier e deixou que falasse o espírito enganador? São Luís estava presente, mas não quis falar. Ó. O espírito falaram, está aqui, não falou nada, cara. Aliás, não reconhecer que não era São Luís é o essencial. Não fosse enganado no momento que reconhecesse a impostura. Você está reclamando de quê? Se não for enganado, se descobrir que é falsado, qual é o problema? Com que objetivo não quis falar? Pode perguntar ele mesmo, ele está aqui. Quer saber? São Luís, poderíeis fazer-nos conhecer o motivo de sua abstenção? Ficaste contrariado com o que se passou?
mas deves, entretanto, saber que nada ocorre sem motivo. Há, frequentemente, coisas das quais não compreendeis o objetivo, que vos parece más à primeira vista, porque sois muito impacientes, mas das quais, mais tarde, reconhecereis a sabedoria. Esteja, pois, tranquilo e não te inquieteis com nada. Sabemos distinguir aqueles que são sinceros e velamos sobre eles. Se for a lição que nos quisesse dar, concebê-la-ia quando estamos entre nós. Mas, em presença de estranhos que dera puderam receber uma impressão má, parece-me que o mal domina sobre o bem. Deu para entender? Então, na reunião tinha gente estranha. Pessoal, mas isso aqui entre nós, tudo bem, você pode... Mas tinha gente de fora, cara. Como é que você deixa isso acontecer? Estás errado vendo as coisas assim. O mal não é o que tu crês. E te asseguro que houve pessoas aos olhos das quais está esta espécie de fracasso foi uma prova de boa-fé de tua parte. Ou seja, a pessoa que estava presente lá, que viu que foi descoberto falsário, são o pessoal que é certo. Deu para entender? E eles estavam olhando só o que os outros podiam pensar. Não olharam isso lá. Quando vês um jardineiro cortar belos ramos de uma árvore, deploras a perda da verdura, e isso te parece um mal? Uma vez cortados esses ramos parasitas, os frutos são mais belos e mais saborosos. Eis o bem, e achas, então, que o jardineiro foi sábio e mais previdente do que cresce. Do mesmo modo, ainda, se amputa um membro a algum doente, a perda do membro é um mal, mas, depois da amputação, se fica melhor. Eis o bem, porque ter-lhe-á, talvez, salvado a vida. Reflete bem nisto e compreenderás. Aí eu vou trazer uma situação que eles vão falar assim, que do mal sai com frequência o bem. Vocês lembram desse episódio do Alto de Fé de Barcelona? E Kardec para, assim que tem, foi encomenda dos livros lá para Barcelona, o bispo pegou, queimou tudo, e diabo as quatro, e pronto, os caçolas. Bom, aí olha o que eu descobri recente, viu? Isso aqui não foi coisa que eu sabia, não, foi recente mesmo, né? Eu fiquei assim, meu Deus, como que as coisas... Então, uma comunicação assinada por São Domingos. Era necessário que Aldo ferisse violentamente certos espíritos encarnados, a fim de que se dedicasse a ocupar-se desta grande doutrina que vai regenerar o mundo. Nada é feito inutilmente sobre vossa terra. Nós, presta atenção, nós que inspiramos o Alto de Fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que assim agindo daríamos um grande passo à frente. Então, aquilo foi inspirado para os espíritos superiores, cara. Foi a maior propaganda que puderam fazer do espiritismo naquela época. Porque o que vendeu de livro lá depois, né, na Barcelona, por causa desse episódio, é isso que eles não entendiam. Eles não estavam prontos para entender. Eles estavam preocupados com 300 livros que foi queimado. E os espíritos, glória, vai vender 1000 livros e tal. Entendeu para entender? É isso que eles não estavam vendo. Então, eles provocam o mal. Olha para você ver, o mal, que na verdade é um bem. É isso que eles não querem dizer para nós. Eu achei fantástico isso aqui, ó. Aí, pessoal, esse fato brutal, inacreditável nos tempos atuais, foi consumado com vistas a chamar a atenção dos jornalistas que se mantinham indiferentes diante da profunda agitação que tomava conta da cidade e dos centros espíritas. Então, os jornais começaram a publicar e espalhou para Deus no mundo, todo mundo quer comprar o livro que está proibido, que queimado. É isso. Ah, meu Deus, esse aqui eu achei o máximo. Esse aqui de 1860. Isso aqui eu achei interessante também. A conversa familiar de Além Túmulo, senhora Duretti é desencarnada, tá? Então fizeram várias perguntas para ela, entre elas essa aqui. Os médios videntes estão expostos a serem enganados pelos espíritos impostores, como os médios escreventes? Porque a gente pensa que só quem escreve que é, mas quem vê, será que é também? Uhum. A resposta, frequentemente. São menos enganados.
que os médios esclarecem, mas podem ser igualmente por falsas aparências, quando não estão inspirados por Deus. Ou seja, um espírito manifesta, toma uma aparência de um outro e se faz passar por outro e engana Deus e o mundo. Ou aparenta coisas exóticas, tipo, Também. o que tem sido também muito comum hoje em dia, espíritos dizendo ET, se dizendo ET, Sim. e aí com aquelas aparências todas malucas, né? Põe um turbante e fala que é ramatiz, e vai para aí fora. Então, se você conhece o espírito, conheceu o espírito, tudo bem. Mas se você não conhece, qualquer um que apresentar lá com uma característica que o outro tem, vai pensar que é ele, né? Um turbante, por exemplo, né, que eu brinquei aqui. Ah, não, é ramatiz. Entendeu? Comentário de Allan Kardec em relação ao artigo sobre o valor das comunicações espíritas do Doutor São João. Aqui ele estava vivo ainda. O erro de certos médios é crer na infabilidade dos espíritos que se comunicam com eles e que os seduzem com algumas belas frases. Ei, cara bom, é o melhor médio do Brasil, cara. Olha você vê. Apoiados num nome potente, imponente, que o mais frequentemente é um nome emprestado. Reconhecer a fraude é um resultado do... Opa! Como é que é o negócio? Reconhecer a fraude é um resultado do estudo e da experiência. O que é isso? Olha aí. Então, tá aqui a dica, cara, porque nós estamos falando o tempo todo. Então, você tem que conhecer, tem que estudar. Né? E o que a gente percebe, Paulo, é que no caso aí desses embusteiros de internet, boa parte do público deles não é, assim, existe até alguns, mas a boa parte não é de espíritas. Sim. É de seguidores de ritos afro-brasileiros que, justamente por não estudarem, não terem uma doutrina codificada, eles acreditam que tudo que vem do mundo espiritual, ou supostamente vem do mundo espiritual, é bom. Né? Então, eles não têm esse filtro, porque não foi ensinado a eles, não é ensinado a eles nessas casas espiritualistas para fazer esse tipo de análise. Agora, nós espíritas temos. Então, quando um espírita cai nessa esparrela, é muito mais grave, porque ele tem tudo para poder distinguir e não o faz. Aqui na Revista Espírita de 1863, estudo sobre os processos de Mozinho. Uma família se ocupava de evocações com ardor desenfreado, impelida que era por um espírito que nos foi apontado como muito perigoso. Era um dos seus parentes, desencarnado depois de uma vida pouco honrosa, terminada por vários anos de alienação mental. Sob um nome emprestado, olha lá, parente desse tomando nome emprestado, por provas mecânicas surpreendentes, por belas promessas e conselhos de uma moralidade sem censura, chegou a fascinar de tal modo essas pessoas muito crédulas que as submetia às suas exigências e as constrangia aos atos mais excêntricos. Não podendo mais satisfazer todos os seus desejos, pediram-nos conselho e tivemos muita dificuldade em dissuadi-los e provar-lhes que tinham relações com o espírito da pior espécie. Olha, esse que é o ponto. Muitas vezes você sabe que o negócio está complicado, você avisa as pessoas não aceitam você e prefere continuar acreditando nos espíritos falsários do lado de lá. No entanto, aí chegamos e pudemos obter deles que, pelo menos por algum tempo, se absteriam. A partir desse momento, a obsessão tomou um outro caráter. O espírito se apossou completamente do filho mais moço, com a idade de 14 anos, reduzindo ao estado de catalepsia, e pela sua boca solicitava ainda conversas, dava ordens, proferia ameaças. Então, veja bem que minoraram a situação, mas não resolveu também, não. Que continuou lá, obsediando. E quando está dito que o espírito se apossou completamente do filho, apossou no sentido bem literal mesmo, tá? Bem literal. Essas alturas aqui, o Kardec já estava consciente mais também da
Da possessão. Da possessão física mesmo. E isso é um alerta, né? Porque essas obsessões, por vezes, têm um caráter progressivo. Né? Elas vão avançando, né? Na medida que você vai dando mais cordas, vão avançando. E aí, às vezes, uma obsessão simples se torna até uma fascinação individual ou coletiva. Aqui no R64, Revista Espírita 64, 1864, está lá um artigo, um criminoso arrependido. Latour foi muitas vezes evocado. Houve muitas comunicações apócrifas e os espíritos levianos não perderam essa ocasião. Na verdade, esse espírito está usando o nome dele, né? Passando por ele. A própria situação de Latour se opunha a que pudesse se manifestar quase simultaneamente sobre tantos pontos. Ao mesmo tempo, é o espírito manifestar e vai estar ao mesmo tempo, aquela situação que nós colocamos aqui, né? Essa ubiquidade não é quinhão, senão dos espíritos superiores, igual você falou, né? As comunicações que reportamos são mais autênticas, nós não cremos e o desejamos, sobretudo, pelo bem desse espírito. Na falta dessas provas materiais que constatam a identidade de maneira absoluta, assim como se obtém frequentemente, temos, pelo menos, as provas morais que resultam, seja das circunstâncias nas quais essas manifestações ocorreram, seja pela concordância sobre as comunicações que conhecemos, vindos de fontes diferentes, 3/4, pelo menos, estão de acordo pelo fundo. Então, várias comunicações têm um acordo, então, aceita-se, né? Que seja. Entre as outras, as que não suportam o exame, tanto o erro de situação é evidente e em contradição flagrante com o que a experiência nos ensina sobre o estado do espírito do mundo espiritual. Então, assim, aí é a questão do conhecimento de novo, né, Arthur? A experiência e o conhecimento. Você tem conhecimento, você tem como analisar e descobrir, ó, isso aqui não bate. Como não estuda nada, então fica complicado. Né? O artigo de Sojourbar. Não, aqui já estava, se não me engano, ele já estava desencarnado, tá, Arthur? 264. Já está desencarnado, ele falando sobre os médicos mercenários. Uma sonâmbula médica se penitencia adormecida pelo espírito do Jorbat, então já está desencarnado mesmo. Disse ter dele recebido uma comunicação dirigida a um outro médico, ao qual aconselhava fazer pagar suas consultas pelos ricos e dar gratuitamente aos pobres e desoperados. Ou seja, o tal de Souza Jobá, o espírito, manifestou para o caminho assim, passa a cobrar consulta aqui, você cobra do rico, do pobre você faz de graça, tá certo? É mais ou menos isso aí. O espírito lhe traçava o emprego de sua jornada, sem poupar os elogios, olha aqui, sem poupar os elogios sobre suas eminentes faculdades. Caraca, olha aí. Aqui, cara, aí. E sua alta missão, olha, cara. Meu Deus. Meu Deus. Teve uma pessoa concebida dúvidas sobre a autenticidade dessa comunicação, então você alguém não sabe. Será que é isso aí mesmo? Ele ficou dando dúvida, né? E sabendo que o Espírito de São Jobá se manifestava frequentemente da sociedade, a Sociedade Espírita de Paris, né? Pedindo-nos de fazê-lo controlar. Ou seja, vocês estão aí, ele manifesta aí, vamos tentar ver se esse que manifesta aqui é ele mesmo, né? Para a maior segurança, dirigimos imediatamente a 6 médios. Essas simples palavras. Quereis perguntar ao Espírito de São Jobá se ele ditou à senhora X, em sonambulismo magnético, uma comunicação por um outro médico que convida a explorar a sua faculdade, tendo necessidade dessa resposta para amanhã. Então, fez esse pedido, pegou 6 médios e mandou para 6 médios. Aí os médios receberam as mensagens do senhor Jobá, as 6 mensagens bateram. Não sou eu. Ou não fui eu, né? Tá? Então, é muito interessante, né? Então, o Espírito de Jobá manifestou através de 6 médios e em todas as mensagens deixou bem claro que aquela que ele foi atribuída a ele é falsa. Entendeu? É o questionamento, não está aceitando cegamente. Opa, peraí, surgiu uma suspeita, vamos questionar. Se o Espírito se manifesta naquele local, você deixa a semana que vem que nós vamos perguntar a você, cara. Pergunta, vai lá e pergunta, questiona, pressiona. Ué, sem dó, cara. Agora, nós vamos entrar nas dissertações espíritas no capítulo 31 do Livro dos Médiuns. E as comunicações
apócrifa, no tópico. Mas antes eu vou citar um trecho da mensagem de Erasto, no tópico anterior a esse que nós vamos ler. Porque tem uma ligação que eu achei interessante fazer. Os falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados, mas também, e em número muito maior, entre os espíritos orgulhosos, que sobre falsas aparências de amor e caridade semeiam a desunião. Olha aí. Lançando de permeio os seus sistemas absurdos e fazendo que seus médicos os aceitem. Opa, já vi isso não sei onde. Para melhor fascinar os que querem enganar, a fim de dar maior peso às suas teorias, eles se apoderam sem o menor escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam como os de santos venerados, de Jesus, de Maria e mesmo de Deus, de Kardec. Olha aí. Opa, não, Kardec tem aqui não. Tem gente até recebendo Deus, Paulo. Pois é, Você cara. acredita numa coisa dessa? É, tá vendo? É. Aí, tá tudo aqui, cara. São E esses... aí, Pode falar. e revestem, né, Jesus, por exemplo, de nomes exóticos, chamando de Sananda, né, e outros nomes aí, quer dizer, só para dar um cunho exótico, diferentão, né, para chamar mais atenção. Complicado, cara. São eles que temeiam fermento de discórdia entre os grupos, que os impele a se isolarem uns dos outros e a se olharem com animosidade. Olha aqui. Igualzinho. Só né? isso, pois igual o que está acontecendo. Só isso gostaria para os desmascarar. Só isso. Porque, procedendo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, olha aqui. Pois são os homens que se deixam apanhar em tão grosseira armadilha. Perfeito. Cegos pela ignorância, cegos pelo orgulho, né, às vezes até pela preguiça em estudar, em pesquisar, né? Porque que acontece? Esses médiuns, às vezes, se tornam verdadeiros líderes ceitistas que formam em torno de si verdadeiros grupos de adeptos, né, de seguidores fanáticos. E aí eles mesmos, esses líderes ceitistas, ficam insuflando a vaidade dessas pessoas porque elas foram as escolhidas, as especiais, né, daquele momento, enquanto que todos aqueles que não concordam com aquilo são os obsidiados, são magos negros reencarnados, são inquisidores reencarnados, enfim, pessoas do mal. Então, eles, justamente, como está falando ali, né, eles impelem o grupo a se isolar do restante e olharem todos os outros com animosidade. Aí continua Kardec. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da ordem a que esses dizem pertencer devem ser não somente bons, mas, além disso, eminentemente lógicos e racionais. Né? Pois bem, submeteis ao sistema do crivo da razão e do bom senso e veremos o que resultará. Ou seja, analise, critique, julgue. Vamos ver o que sobra disso. Concordai, pois, comigo. Todas as vezes que um espírito indicar como remédio aos males da humanidade, ou como meios de chegar-se à sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, como quando formular um sistema que as mais vulgares noções da ciência contradigam, não pode se tratar senão de um espírito ignorante e mentiroso. Erasto. Não precisa falar mais nada não, né, Arthur? Aí, nessas comunicações, tem 3 comunicações assinadas por São Vicente de Paulo, em itens diferentes, eu peguei esse item aí. A criação perpétua e incessante dos mundos é para Deus uma espécie de gozo perpétuo, porque ele vê incessantemente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos, sem felicidade para Deus. Não há número do mesmo modo que não há tempo.
eis porque centenas ou milhões não são para ele nem mais nem menos uns do que os outros. É um pai cuja felicidade se forma. Na felicidade tem erro aqui também, na felicidade coletiva, coletivo de seus filhos, e que cada segunda criação vê uma nova facilidade bifundista na felicidade geral. Não há parada nem suspensão nesses movimentos perpétuos, nessa grande felicidade incessante de fecunda a terra, que fecunda a terra e o céu. Só se conhece... Eu não vou ficar lendo tudo, não, mas é só para mostrar assim. Quando a gente começa a ler a mensagem, aparentemente não tem muita coisa, não. Mas quando você vai no fundo e começar a pegar os detalhes, que foi isso que Kardec fez, nos detalhes ele pegou, que assim, não, isso é falso, não é de São Vicente de Paulo. Então é isso que é importante. Então, ou seja, análise, com cuidado, sem pressa. E como São Vicente de Paulo manifestou várias vezes na sociedade, então tem que comparar a fala dele aqui com falas de lá, as expressões que usou lá, as expressões que usou aqui. Então, essa comparação que vai te ajudar a discernir, isso é dele ou não é. É mais ou menos por aí. Porque não vou ficar lendo muito, não, porque é muita coisa. Eu pus aqui só para... Aí, o Kardec, só para ver. Do ponto de vista do estilo, essa comunicação não resiste à crítica. Né? As incorreções, os pleonasmos, as expressões viciosas saltam os olhos de qualquer um, por pouco letrado que seja. Isso, porém, nada provaria contra o nome com que está assinado, considerando que tais imperfeições poderiam resultar da incapacidade do médium, conforme já demonstramos. O que é do espírito é a ideia. Ora, quando ele diz que no nosso planeta há mais lugares ignorados do que lugares conhecidos, que um novo continente vai ser descoberto, a novidade científica aí, é para um espírito que se diz superior dar prova de mais profunda ignorância. Tá vendo? Também, quer dizer, um detalhezinho pegou. Tá vendo? Os detalhes que pegam. Eles não conseguem, né? Sem dúvida, é possível que, para além das regiões glaciais, se descubram alguns cantos de terra desconhecidos. Mas dizer que estas terras são povoadas e que Deus as ocultou aos homens a fim de que esses não levem para lá suas más instituições é dar excessivo crédito à confiança cega daqueles a quem semelhantes absurdos são propagados. Então, veja bem, ele pega a mensagem, analisa a mensagem. Então, assim, no grosso da mensagem não tem muita coisa, mas quando pega uns certos detalhes, o espírito se trai. É esse o ponto. Nós temos que ler com calma, comparar, para pegar essas caídas, né? Vamos dizer assim, né? As caídas do espírito, para colocar a nua lá, a intenção dele de que está usando o nome falso. Isso me fez lembrar de uma tese que alguns espiritualistas acreditam, que é o da Terra Oca, da chamada Agartha, que haveria uma civilização no interior oco da Terra. Então é mais ou menos por aí, né? E que está oculta aos homens para que não levem para lá as suas... Não estrague, digamos assim, né? Eles dizem mais ou menos isso daí. É quase que a mesma coisa. Aí tem lá duas comunicações assinadas por Jesus. E aí, filhos de minha fé, cristãos de minha doutrina, e vai que vai, tem uma aqui, né? Aí, essa aqui é até extensa, né? Aí assinado Jesus, aí tem uma outra também, mas Kardec vai fazer um comentário sobre as duas mensagens. Vamos ver um comentário de Kardec. Sem dúvida, nada há de mal nessas duas comunicações. Porém, será que Cristo teve alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Então, ele analisou o que aqui, Arthur? Não foi linguagem? Foi linguagem. O tempo todo que eu falo de linguagem está aqui. Agora, veja bem o que eu vou falar. Faça-se a sua comparação com a que citamos atrás e ver se há de que lado está o cunho da autenticidade. Opa! Então, Kardec tinha em mãos a comunicação verdadeira de Jesus, que pôde comparar. Falou, essas duas aqui não parece nada com aquela outra lá, não, meu. Aquela é autêntica, mas essas duas aqui... Aí continuou. Nota-se no estilo um certo tom familiar, uma mesma maneira de escrever,
as mesmas expressões repetidas com frequências como ide, filhos, etc. Pelo que se pode concluir que elas foram dadas pelo mesmo Espírito sob nomes diferentes. Bom, isso aqui é mais importante, é isso aí. Agora, o que eu quero mostrar aqui já, nesse caminho praticamente para o final, é essa mensagem que quem vai falar, ver a mensagem acima, né? Que tem um cunho de autenticidade. Que mensagem é esse que Kardec está falando? Então, essa mensagem, ela vai estar lá, é a mensagem número 9 desse capítulo, Dissertações Espíritas, do Livro dos Médiuns, e nós vamos destacar uns trechos delas. Eu não vou ir vista, mas nem ler tudo também. Venho eu, vosso Salvador, vosso isso, vem como outrora, senão que já veio uma vez. Antigamente, o fez a minha palavra. Então, ele falou alguma coisa lá atrás. Aí, os homens se desviaram do caminho largo e reto que conduz ao reino do meu pai. Alguém falava muito desse reino do meu pai. Não sei quem. Só muito raramente me comunico. Por quê? Porque é um espírito superior. Muito superior. Meus amigos, os que hão assistido a minha vida e a minha morte são os intérpretes divinos das vontades do meu pai. Quem que falava muito de vontade do meu pai, vim cumprir a vontade do meu pai, não sei. Sinto-me tomar de muita paixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza. Não, quem te lê aqui tem um nome que a gente pode ler isso. Mas isso aqui parece tudo de Jesus, não é? Vamos ver o que Kardec fala. Quer dizer, o comentário de Kardec. Ele começa a análise dizendo o seguinte: esta mensagem foi obtida por um dos melhores médicos da Sociedade de Paris. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando assim, pela origem dessa mensagem, nós podemos dar um crédito maior, porque o médico nunca pisou na bola, tá certo? Então, nós já podemos dar um certo crédito, né? E isso é importante. São aqueles detalhes importantes, né, Arthur, que a gente tem que pegar muitas vezes. Essa comunicação foi ensinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o ensino em favor de sua autenticidade, porque dele, muitas vezes, se tem abusado. Então, esse nome abusou muitas vezes. Então, foi usado muitas vezes na codificação. Ele falou que várias vezes usaram o nome desse nome, né? Nós vimos aí. Evidente em comunicações apócrifas, né? Este nome é o de Jesus de Nazaré. Então, quem ensinou essa mensagem aqui foi Jesus de Nazaré. Certo? Uhum. E, não duvidamos de modo algum que ele possa manifestar. Então, cada vez não, ele pode manifestar sim, por que não? Né? Mas, vamos lá. Se os espíritos verdadeiramente superiores, então já tá, né? Somente o fazem, manifestações, né? Em circunstâncias excepcionais, a razão nos proíbe de acreditar que o Espírito puro por excelência, então já colocou o Espírito de Jesus como puro por excelência, responde ao chamado do primeiro que aparece. Então, vou invocar Jesus, Jesus, baixa aqui. Não é o que tem acontecido aí. Né? Agora, presta atenção no que ele vai falar. E por essas considerações que temos sempre evitar de publicar algo que traga o seu nome. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que recebeu várias mensagens assinadas por Jesus, mas não publicou. Ou publicou usando outro nome. E não o nome de Jesus. E onde nós vamos encontrar outras mensagens que nós podemos falar assim, esse aqui parece Jesus? É no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Lá nas instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade tem 4 mensagens. Todas elas assinadas o Espírito de Verdade. A mensagem número 5 é exatamente aquela que nós vemos aqui. Venho eu como Salvador. Ou seja, Livro dos Médiuns, assinatura Jesus de Nazaré, no Evangelho segundo o Espírito está Espírito de Verdade. Bom, não tem que discutir. E tem uma mensagem lá também, a outra mensagem que está lá no Evangelho. É aquela que eu falo
que nós falamos dos 5, né? Agora vamos uma outra. Vem ensinar e consolar os pobres deserdados, vem dizer que eleva a sua resignação ao nível de suas próprias. Que chore, pois a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Que dor foi sagrada? O que é que está falando aí? Jesus nos chorou lá no jardim das oliveiras, suou sangue, pelo menos no relato bíblico, né? E que os anjos apareceram e tal. Aí continua. O trabalho das vossas mãos vos fornece os corpos, o pão terrestre. Desculpa. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo. Ô, cara, divino jardineiro, o que é isso? É esse que é o pulo do gato. Quando domingo de manhã as mulheres foram no túmulo, e aí os textos bíblicos fazem uma confusão danada, quais foram, né? Mas tem um relato que a Madalena foi, e teoricamente foi a primeira, por esse relato, que viu Jesus. Então, quando ela chegou lá no túmulo, ela viu, estava lá chorando, aquele negócio todo. Aí apareceu uma certa pessoa que ela confundiu com o jardineiro. E essa pessoa, Maria Madalena, confundiu com o jardineiro, não era outro senão o próprio Jesus. Então, agora, eu, jardineiro divino, ele assumiu a condição de jardineiro. Tá certo? Achei fantástico isso aí, porque um detalhe fecha lá, entendeu? E tem um texto também lá que vai falar várias moradas na casa do meu pai, uma mensagem assinada por Espírito de Verdade, e é literalmente que está lá em João, né? Há várias moradas na casa do meu pai. Então, a frase de Jesus. Então, essa identificação está aí. Então, ou seja, o que eu estou querendo mostrar? Que tem mensagens assinadas por Jesus que Kardec se considerou autênticas, somente que ele não colocou como o nome Jesus, colocou o Espírito de Verdade. Ponto. Que era vamos dizer, a designação que Jesus pediu para ser dirigida a ele, não para não causar problema. Já pensou lá atrás? O cara pensa, gente, Jesus está aqui comunicando comigo. Caraca, pô. Entendeu? Aí o bispo ia queimar ele mesmo. Não queimava os livros, não queimava era ele. Aqui, então, está a lista das obras que a gente levantou para fazer esse estudo. As imagens. Eu vou colocar isso no meu site, eu já vi que algumas pequenas correções vou fazer, então provavelmente amanhã entra. Então, quem quiser lá, entrar no meu site, tá lá, palestra slide, tá? É só baixar e... Bom proveito, né, Arthur? Vamos proveito. Bem, o Samuel está projetando na tela para a gente, mas ele vai entrar agora. Aí, ó, entrou. Olha aí, a pergunta da Diana. Ela está perguntando, quer que eu leia para vocês? Pode aí, Arthur. Algumas mensagens de irmãos que se apresentam como espíritos elevados podem sofrer mistificação? É a pergunta da Diana. E aí, Arthur? E aí, Paulo? Bem, vamos interpretar aí. Algumas mensagens de irmãos que apresentam-se como espíritos elevados. Podem sofrer mistificação? Eu entendi, embora a frase esteja um pouco confusa, né? Porque quando... isso vai depender, né? Essa análise que a gente falou o tempo inteiro é que vai identificar se há aí uma intenção de mistificar, né? Então, quando há uma intenção de mistificar, geralmente esses espíritos pegam emprestado nomes de espíritos elevados, né? Então está configurado a mistificação, um espírito tentando se fazer passar por outro, né? E aí, pela análise da mensagem, também pelas características do espírito, quando possível, né, é que vão identificar se trata de uma mistificação ou não. Por outro lado, vou melhorar a pergunta dela. Posso melhorar? Espera aí. Por exemplo, eu me passo de padre. E aí eu digo que eu sou Emanuel e falo daquele jeito. O que vocês acham? É para isso que eu ia completar. Que, além da possibilidade de mistificação do manifestante, do espírito manifestante, pode o próprio médium mistificar a mensagem. Sim. Às vezes, um espírito inferior, ele fala que é de Emmanuel. Aí você vai ler a mensagem, não bate com a mensagem de Emmanuel. Certo? É. A gente conhece Emmanuel, então
Aí volta a questão, toda que nós batemos o tempo todo, linguagem. A linguagem é tudo, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, tá? A linguagem. Veja bem, aí eu vou comentar com o pessoal aqui, aquele que nós comentamos antes, a respeito de uma comunicação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é atribuída, que aliás, é assinada por Emmanuel. E, segundo o Chico acreditava, ele não foi uma revelação feita a ele, era uma crença dele, que esse Emmanuel era o mentor dele. Ok? Então, veja bem, o que nós fizemos? Fizemos uma análise. E vocês não vão gostar do resultado. Nós pegamos 115 obras assinadas por Emmanuel e comparamos com as expressões que nós encontramos nessa mensagem com título Egoísmo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, a expressão chaga da humanidade, hierarquia dos mundos, apontar suas armas, monstro devorador, filho do orgulho, misérias terrenas, negação da caridade, santas estações, chaga moral, apóstolos da fé, veste viril. Então, essas expressões nós consultamos, nos encontramos uma nas obras de Emmanuel. E mais ainda. E aí eu me questionei, eu falei assim, peraí, por quê? A palavra egoísmo, ou termo, ela aparece 353 vezes nessas obras. Agora, eu não encontrei um texto só, sequer, com título ou com tema, o egoísmo. Por que não? Ele não falou aqui, por que não podia falar depois? De novo. Então, eu simplesmente sinto muito, não aceito essa mensagem como sendo de Emmanuel, mentor de Chico. Pode ser um Emmanuel qualquer, mas menos o mentor de Chico. Então, é isso que é critério. E é isso que nós estamos falando o tempo todo aqui, né, Arthur? Análise, comparação. Então, eu não conheço. Então, peguei uma mensagem dele lá, peguei as obras, pus a expressão, pesquisei. Porque, né, hoje, pesquisa em PDF é fácil, né? É moda. Né? Você põe a expressão, vai lá, não tem, vai lá, não tem. Pô, então como é que eu vou aceitar? Então, só para você ter ideia, expressões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 expressões que eu peguei, que tem na mensagem do egoísmo, não tem nenhuma em obras assinadas por Emmanuel via psicografia de Chico. Nenhum. E o título egoísmo não tem nenhum. Aí, como é que fica? Sinto muito, não aceito. Espero que o Emmanuel não sabe de mim, não. Tá? Concordo com você. E as pessoas que recebem, vamos pegar para o centro espírita agora, pessoas que recebem mensagem de Bezerra e de mentor que fala de estrutura física, que as pessoas não estão aproveitando a estrutura física do centro, que existe uma evasão do centro. O que você diria para uma pessoa que está recebendo esse tipo de comunicação? E que Bezerra fala de remédio de menstruação para um jovem de 20 anos? O que vocês diriam isso, hein? Podem falar aí. Os espíritos geralmente não se imiscuem, né, nessas questões administrativas ou questões muito pessoais dos indivíduos, né? Os espíritos superiores têm outra visão, a visão deles é bem mais ampla do que ficar se preocupando com essas questões aí comezinhas do cotidiano, né? Eles têm preocupações muito maiores, né? Só espíritos realmente mais terra a terra é que se imiscuem nessas questões menores, né? Então, às vezes, esses espíritos se servem desses nomes, como já dissemos, para adquirir uma respeitabilidade maior. Há casos até que se utilizam do nome deles, desses espíritos, até porque, de certa forma, pertencem ou fazem parte desse grupamento espiritual, não necessariamente é o espírito, né? Então tem que se ver mesmo caso a caso, né? Mas em linhas gerais eu acredito que seja isso. Vamos lá na instrução dos espíritos do Livro dos Médiuns. Os espíritos superiores, seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e tem sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Se não está nisso, não é. Bem simples. Perfeito.
Mas muita gente diz, vamos dizer assim para vocês, mas meu mentor da casa é padre, o mentor daqui é preto velho. Vocês são muito preconceituosos falando um negócio desse. O que vocês têm a me dizer se eu estou escutando essa palestra live depois? Como é que eu vou me sair com esse mentor que guia o grupo, diz que tipo de estudo, decide tudo? O que eu posso dizer para uma pessoa dessa? Ô, Samuel, você viu aqui, pelo levantamento que nós fizemos, várias vezes, você não sei lembrar quantas, várias vezes foi dito, não aceitar nada cegamente. Nada, cegamente. Tem que questionar tudo, analisar tudo. E o nome do Espírito não diz nada. O que vai dizer é a mensagem, é o teor da mensagem. Tá? Da mesma forma que eu já percebi que algumas casas espíritas, bem entre aspas, né, tem um preconceito contra espíritos pretos, preto velho não deixa manifestar. Eu não sei por quê, porque eu já participei de trabalhos mediúnicos, meu amigo, que quando a coisa ficava mais, vamos dizer assim, um linguajar mais pesado, que resolveram eles, cara. E fazia parte da equipe. Tinha preto velho, tinha índio, tinha caboclo, tudo que vocês imaginar tinha lá dentro. Mas só que eles trabalham em conjunto. Uns precisam dos outros. Tem coisas que uma missão serve para uma, não serve para outra. O espírito iluminado tem como entrar lá num lugar muito trevoso? Não tem, porque quando ele chega lá, a iluminação dele, a luz dele, faz os outros correr. Como é que eles vão chegar lá? Então, tem que levar um que tem uma iluminaçãozinha mais fraca, tá certo, Arthur? Para chegar lá e mexer no meio, poder trazer aquelas criaturas para cá. Então, todo mundo tem a missão. O que importa de tudo é a missão de caridade, aquilo que você faz a favor de terceiro. O resto, nada. Então, para o Arthur. Arthur, meu centro está se manifestando um extraterrestre. Ele está dizendo umas coisas interessantes, assim. E é possível um médium receber o extraterrestre nas suas visões de vocês dois? Essa é a última pergunta, tá? Para a gente fechar aqui a live. Isso é possível ou é mistificação? O que é que está acontecendo? Impossível não é, mas o mais provável, e aí vai ter que ser analisado o que ele vai dizer, é que seja uma mistificação. Isso é mais uma estratégia que vem se utilizando uma turba de espíritos inferiores para também melhor convencer ele, porque isso virou um modismo, né? Alguns indivíduos têm dito receber espíritos de outros planetas, de ETs, e aí isso virou um modismo, então, né, muitos acabaram seguindo isso daí. Nós temos na Revista Espírita um exemplo, né, do caso do Mozart, que estaria, né, encarnado em Júpiter e que espiritualmente, né, conseguiu se manifestar. Então, não tem nada de disco voador, nada disso. Ele mesmo diz claramente isso. Então, é possível, né? Agora, pelo teor da mensagem que tem se apresentado aí, o mais provável é que sejam espíritos mistificadores, porque, né, é mais uma maneira de eles serem aceitos sem grandes ressalvas, porque as pessoas acham, né, que se é ET é necessariamente superior a nós. Outra coisa que a gente pode colocar aí, Samuel, é a questão da aparência que eles se colocam, né? Por exemplo, quando o Mozart manifestou, ele apresentou como Mozart. Não como ET, aquele negócio de cabeça, um oi grande, aquele negócio sem orelha direita. Exatamente. Negócio, né? E para você ter ideia, e a maioria das pessoas não sabe, eu descobri também não tem muito tempo, nós citamos aqui o nome de São Luís. São Luís, repito, era o protetor da Sociedade Espírita de Paris. Só que ele se encontrava encarnado também em Júpiter. Tá certo? Agora, ele manifestava como São Luís, porque inclusive na Sociedade Espírita de Paris tinha vidente. E não tem lá, não, apareceu um cara aqui com a forma diferente. E até mesmo os espíritos, para se fazer reconhecer, eles têm que se manifestar com a aparência que tinham, que é aquela aparência que a gente conhece.
Se o meu pai está desencarnado e aparecer com outra aparência e falar que é meu pai, eu sei quem você, cara. Não sei meu pai, eu não conheço você, não. Meu pai era assim, era calvo, cabelo assim, assado. Deu para entender? Tem que ser assim, senão não tem jeito. Agora, o cara aparece aqui como dizendo que de outro planeta, se diz fulano que a gente já conhece aqui com a formato de ET, não. Assim também. A última pergunta que a gente está conversando. Média espírita cobra, por exemplo, R$250 para receber carta, cobra para fazer trabalho de cura, cobra para desvendar a vida do indivíduo, porque muitas pessoas devem perguntar, eu estou perguntando que é a pergunta finalíssima. Olha, para mim, eu sou muito claro. São pessoas que usam do nome do espiritismo para aproveitar-se dos incautos. A minha regra é muito simples, viu, Samuel Arthur? Entrou dinheiro, salta fora. Porque espírito superior nenhum estará assistindo um médium que está cobrando por uma coisa que ele está fazendo. Está lá, Jesus, dá de graça, que de graça recebeste. Os espíritos estão aqui para nos ajudar. Né? Eles não precisam do nosso dinheiro. Tá certo? E se está pegando dinheiro, estão favorecendo o médium. Então, tem alguma coisa errada nesse trem. Porque você pega, vamos pegar um exemplo de mediunidade, de trabalho de mediunidade, né? O Chico, por exemplo, todo mundo conhece. Era rico? Então, pega esses médios que recebem mensagem, que tem grande obra de caridade, vocês estão rindo. Esse pessoal não tem nada. Nada de nada. Só tem a roupa do corpo, para falar assim, no linguajar popular. Então, entrou dinheiro, salta fora. Eu concordo, e é preciso ter muito cuidado, porque às vezes a cobrança não vem de maneira direta, né? Ela vem de uma maneira indireta. Eu já falei da monetização e também tem a questão aí das chamadas obras sociais. Por exemplo, existe uma chamada obra social no São Paulo, que se destina a tratamentos que se utilizariam de vacinas elaboradas por extraterrestres, que curariam câncer, AIDS, etc. Né? Inclusive, a médium que está à frente disso diz receber espíritos de ET a qualquer momento, com data e hora marcada. Por que com data e hora marcada? Porque o espírito do ET sempre vai aparecer, ela já disse que vai aparecer, ela disse com antecipação que vai aparecer no programa tal e tal, ou no congresso tal e tal. Né? Então, ela já meio que condiciona ali, né? Ela tem um controle, diz ter um controle sobre o espírito do ET. Né? E ainda tem esses tratamentos malucos, né? Com vacina extraterrestre e também com auxílio a animais. Então, pessoal, e agora a gente ficou sabendo recentemente de que já compraram um galpão, né, que custou aí milhões, e aí continuam pedindo dinheiro para as pessoas, né? Então, é preciso ter muito cuidado, porque tem características demasiadamente exóticas, um crescimento assim, muito absurdo, né? E, enfim, são muitos componentes aí que têm que ser analisados, e muitos deles são bem suspeitos. Gente, quero agradecer demais, vocês são os meus amigos. A polêmica espírita, pelo amor de Deus, me manda, porque eu vou divulgar aqui, tá? Aí, quem quiser te buscar, te buscar, Paulo, para algum esclarecimento adicional, alguma coisa, o que faz? Pode passar meu e-mail aí, paulosnetos@gmail.com. Certo. Beleza. Você, Arthur, algum que tiver uma dúvida, uma coisa, tem gente que às vezes quer, eu sou médico, escrevi um livro, mas não sei se esse livro presta ou não, pode te procurar, porque às vezes tem gente para tudo, né? Vendo isso aí, como é que faz para a pessoa que está iniciando na mediunidade e ouviu isso aqui e quer, digamos, ter que o Palhano fazia. O Palhano e o nosso grupo aqui, a gente analisa as mensagens, a Carla Francisco lá e o Newton. Mas como é que a pessoa busca se esmerar para que ele possa ter até uma melhor qualidade na profissão mediúnica? Seria seguir o livro dos médicos por inteiro, não é isso? Exatamente, né? E se quiser, né, que nós auxiliemos aí, que nós temos aí a nossa opinião, é só escrever um e-mail para a gente inicialmente, né? Depois a gente passa o WhatsApp e tudo mais, que é o arthur.azev, né, que é a contração de Azevedo, né, azev@gmail.com. Lá a gente pode dar algumas dicas, enfim,
daí fazer algumas considerações sobre alguma dúvida, algum trabalho que esteja sendo desenvolvido. O Bolinha Espírita de quarta-feira vai ser sobre o quê? Para o pessoal ficar logo antenado com vocês. Seria novamente, nós vamos falar de um caso muito pitoresco que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, de 2 rapazes que foram para o alto de um morro, aqui na minha cidade, de Niterói, no ano de 1966, atrás de um contato com marcianos. E, no final das contas, eles acabaram morrendo e a culpa acabou sendo do espiritismo. Segundo os jornais, eles eram envolvidos com espiritismo e daí tiveram esse fim trágico. Meu Deus. Obrigado, gente. Vocês são um anjo. Obrigado. Eu sei que vocês não gostam que eu chame isso, não. Paulo está aqui no meu coração. Aí depois eu vou chamar vocês para a gente falar do céu e inferno, que eu sei que aí dá pano para manga. Tenha calma aí, próximo me aguarde. Tá certo? Tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no canal, se inscreva no Plano Espírita, deem like. Esse canal é feito por vocês. Surgiram temas que eu sugiro para eles aqui, tá certo? Que esse canal aqui é feito com um carinho enorme para divulgar a doutrina espírita e principalmente nós fechamos agora 99% do livro. Só falta uma coisinha que a gente faz os 100%, mas estamos aí, vou fazer uma playlist, vou colocar toda essa parte aqui vai ser colocada lá, a do Paulo e de muitos outros companheiros aqui para ampliar essa questão. Vejam também nosso querido Pedro Camilo, que fala das fraudes, que é muito interessante, para que você acompanhe. O canal aqui é tudo de graça, eu nunca vou cobrar. Vou deixar bem claro. Quem cobra, a gente não tem sentido. Se crescer inscrição, ótimo, mas a gente quer qualidade, não quantidade. Beleza, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu ver aqui. Não perrou aqui. Ah, nossa.